Samuel, capítulo 16, no versículo 9. Diz assim: Aí Jessé trouxe o seu filho Simeia, e Samuel disse: O Senhor Deus também não escolheu este. Assim Jessé apresentou a Samuel os 7 dos seus filhos. E Samuel disse: O Senhor Deus não escolheu nenhum destes. Amém? Feche teus olhos, coloca a mão sobre o seu coração. Ó Pai, nesta noite nós queremos ouvir a sua voz. Fala, Senhor Jesus, conosco aqui neste lugar, Pai. Quebra todo muro, toda corrente que impede essa pessoa de ouvir e entender a sua voz. E que nessa noite, Pai, todos sejamos cheios e renovados pela Tua presença. Senhor meu Deus, toca no coração deste homem, toca no coração desta mulher. Toda a muralha venha cair por terra agora no nome de Jesus. E que essa pessoa venha ouvir a Tua voz nessa noite. Ó Deus, convence, Espírito Santo de Deus, cada coração da Tua verdade. E que nós viemos ser cheios da Tua presença. Nós te agradecemos, fica conosco, hoje e sempre. Amém e amém, Jesus. Amém, irmãos? O que a Bíblia fala aqui, irmãos? Samuel perguntou a Jessé: Esses são todos os teus filhos? E eram 7 filhos que Jessé tinha mostrado para Samuel. Só que o Senhor falou que não era nenhum desses 7. Então aqui nós já podemos ver que a pessoa pode ter um porte físico bom, pode falar bem, pode ser bem apresentado, mas se não foi Deus que escolheu, não adianta todas essas coisas. Ou seja, Deus não se baseia naquele que sabe falar bem, naquele que tem uma boa aparência, ou se é forte fisicamente. Aqui eu vejo que Deus, Ele não olha o exterior, mas Ele olha o interior. Aonde que estava Davi no meio daquilo ali? Davi estava trabalhando. 7 homens em casa e um trabalhando. Por quê? Porque no meu pensamento eu vejo que Jessé escolheu os mais fortes, aqueles que tinham experiência de guerra, aqueles que realmente eram fortes fisicamente, ou quem sabe até uma postura melhor, e deixou aquele que ele pensou que não sabia, que não seria ele, deixou lá trabalhando, cuidando de ovelhas. Deus, Ele olha o coração. Aqui mostra para nós que Deus, Ele olha a intenção do teu coração. Quem sabe você se vê e você diz: eu não sou capaz, eu não consigo, eu sou fraco, né? Quem sabe você vê em você, você não se enxerga a capacidade em você. Quem sabe você se olha no espelho e diz assim: olha, eu nunca vou crescer, eu nunca vou vencer. Eu vim dizer para você nessa noite que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele escolhe os humildes de coração. E quem capacita é o Senhor. Ele capacita, é Ele que dá a capacidade. Aqui mostra para mim e para você que Deus ama aquele que está trabalhando, não aquele que está descansando, não aquele que é preguiçoso de coração, mas aquele que trabalha, aquele que luta pela sua vida, aquele que luta pela sua casa. Você está entendendo, igreja? Nós precisamos entender que não é a nossa ótica que vai mostrar para nós se nós merecemos ou não, mas o nosso esforço diante de Deus. É o nosso esforço, é o esforço do nosso coração. Quanto mais nós nos esforçarmos ao Senhor, mais Ele vai abençoar a nossa história, mais Ele vai colocar vitória em nossas mãos. A vitória vem daquele que trabalha, irmãos, daquele que luta.
naquele que não para, aquele que está às vezes ali parado, arrependido, não encontra forças. Você acha que essa pessoa vai vencer? Você acha que essa pessoa vai conseguir vencer? Sempre desanimado, sempre criando desculpas, sempre dizendo que está cansado, sempre infeliz, dizendo que não vai conseguir, que a vida é assim mesmo. Irmãos, se você tivesse a ótica que Deus tem sobre você, você ia ver quais são os planos maravilhosos que Deus tem para você. Davi não imaginava que ele seria o escolhido. Davi não ficava dizendo, eu, você, os meus irmãos, não. Não, irmãos, pelo contrário, Davi foi obedecer a ordem do seu pai. Davi podia ter desobedecido, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Podia ter desobedecido. Ele podia. Todos os meus irmãos vão lá falar com Samuel e eu não. Eu não vou limpar as ovelhas, eu não vou cuidar dessas ovelhas, eu vou ir lá com meu pai. Ele podia ter feito isso, mas ele não fez, irmãos. Ele foi lá trabalhar. Quem sabe tem pessoas na sua própria casa que não vê o potencial que há dentro de você, e essa pessoa não tem como ver realmente, sabe por quê? Porque foi Deus que colocou. E quando Deus coloca, irmão, só Ele pode ver a capacidade que há em você, porque foi Ele que criou você. Muitas das vezes nós passamos por luta, por dificuldade, por guerra, e nós não vemos capacidade de vencermos, porque a luta, a circunstância da vida, a gente acha que nós não vamos vencer, e que tudo vai dar errado. Mas quem anda com Deus, irmãos, e crê nele, sempre há esperança de vencer, sempre há esperança, porque, irmão, crente não vive da sorte, não é necessário sorte para vencer. Existe esforço físico, existe força, luta. Quem quer vencer aqui, irmão? Levanta a mão só quem quer vencer, bem alto. Quem quer vencer aqui? Então te prepara para a guerra, porque se você quer vencer, vai existir uma guerra, e essa guerra vai existir, e você precisa lutar. Você precisa lutar, você precisa correr, você precisa se esforçar. Através do teu esforço, Deus verá você. Quanto mais você se esforçar, quanto mais você se dedicar, você vai conseguir chegar lá, você vai conseguir vencer. Quem sabe muitos aqui querem ser empresários, mas não se vê como empresário, não consegue imaginar como um empresário, não consegue ter uma postura de empresário. Quem sabe você está pedindo, Deus, muda a minha história, muda a minha vida, mas você não se ajuda a mudar a sua vida. A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, a nossa luta é contra o mal, espíritos malignos, potestades, no mundo invisível, aonde os nossos olhos não veem, mas Deus vê. O que você precisa é realmente se esforçar, é você lutar pela sua causa, lutar pela sua família, lutar pelos seus filhos. O amanhã depende de você. O amanhã, pai, precisa de você, é o seu filho, porque o amanhã ainda não existe. Então você precisa lutar é agora, você precisa lutar é hoje. Samuel mandou Jessé chamar o filho que estava cuidando das ovelhas. Ele não tinha um porte físico, mas a Bíblia diz que ele era um menino formoso, olhos brilhantes. Quem sabe você não se vê, irmão, um porte físico, não vê competência em você, mas Deus colocou competência em você, Deus colocou força em você, Deus colocou habilidades em você, Deus colocou estrutura dentro de você. E mais uma coisa, você não está sozinho, o Espírito de Deus está sobre você.
Ele é o seu consolador. Ele é a força de Deus em você. Por isso que você tem que se ver de forma diferente. Por isso que você tem que lutar. Por isso que você não pode desistir. Por isso que você tem que se levantar do cômodo. Você tem que se levantar e se esforçar para fazer o seu melhor. Fala comigo assim: Jesus, levanta a mão direita, diga assim: Jesus, desperta em mim os dons que o Senhor colocou em minha vida. Levanta você que está dormindo, desperta você que dormes. Está na hora de você lutar pela sua casa. Está na hora de você lutar pela sua família. Está na hora de você lutar e não desistir. Quanto mais você lutar, mais você vai vencer. A nossa luta será, sabe contra quem, irmãos? Contra Satanás, contra espíritos malignos, contra as nossas próprias vontades. A nossa luta vai ser contra os nossos próprios limites. Porque se você quer vencer, você precisa se levantar. Você precisa guerrear. Você precisa abrir mão das coisas que tiram a presença de Deus do teu coração. Você vai ter que lutar contra o pecado. Porque se você quer vencer, você precisa lutar. Você precisa se esforçar. E esforço tem que haver dedicação. O esforço exige dedicação. Davi era fiel ao seu pai na palavra, obediente. Ele foi ungido aquele dia como rei, mas ele não deixou o orgulho no coração crescer. Davi não deixou a soberba crescer. Ele não ficou passando pelos seus irmãos e dizia: ó, de agora em diante vocês 7 vão me respeitar, porque agora eu sou rei. Não, irmão, ele não fez isso. O que Davi fez? Davi voltou a trabalhar. Davi voltou a cuidar das ovelhinhas. Voltou a trabalhar. Só que, irmãos, se Deus escolheu Davi, que dúvida você tem que Deus te escolheu? Qual é a sua dúvida? Qual é o seu medo? Tira esse orgulho do teu coração. Tira essa aparência de mal. Tira a soberba. Você não será mais que ninguém enquanto você tiver esse orgulho no coração. A soberba atrapalha o homem. Se você se manter fiel, se você se manter humilde, trabalhador, você pode esperar que um dia você vai reinar. Que um dia chegará a tua vitória. O próprio Jesus passou por dificuldade, irmãos. O próprio Jesus passou por lutas. Quer ver? 1 Coríntios. 1 Coríntios não, vamos fazer assim. Isaías 3, 53, 3. Vamos ver aqui. Isaías 53, 3. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ele foi rejeitado, foi desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Jesus sofreu, irmãos. Jesus passou luta por mim e por você. É por causa de Jesus que você se encontra aqui nessa noite. É por causa de Jesus que você está aqui neste lugar. É por causa dele que nós nos reunimos aqui nessa igreja.
Pensa comigo. Pensa num oceano, irmãos. Imagina comigo agora um oceano. Está imaginando aí? Imagina um oceano. Você coloca a tua mão no oceano, naquela água, e você tenta pegar água para você beber, para você lavar o rosto. Pega aquela água. Quando você começa a levantar as mãos, a água já começa a escorrer dos seus dedos. A nossa vida é como essa água que nós pegamos na nossa mão e ela escorrega pelos nossos dedos. A nossa vida é assim. Hoje nós estamos aqui, mas daqui a pouco só Deus sabe. A vida não vai durar para sempre. A nossa vida não vai durar para sempre aqui nessa terra. E sabe quem é Jesus? Jesus é o oceano. Olha a abundância de água que tem para você beber. Jesus, Ele é o suficiente para nós. Tudo começou em Jesus e tudo vai acabar em Jesus. O nosso destino é estar nessa imensidão desse mar, que é Jesus. A Bíblia se refere a Ele como a fonte de água viva. Fonte de água. É Ele que é a nossa fonte. Ele é a nossa luz, Ele é a nossa força. Se mesmo Jesus, passando por luta, por dificuldade, Ele não desistiu, por que você vai desistir? Por que você vai dizer, chega, parei, não quero mais? Algumas pessoas desistem na família, algumas pessoas desistem na faculdade, algumas pessoas desistem dos sonhos, dos projetos, e uma boa parte desiste de Deus, da igreja. Eu quero dizer uma coisa para você: enquanto muitos estão desistindo, Deus está escolhendo outros que querem trabalhar, que querem vencer. E se você quer vencer, você precisa lutar, você precisa se preparar, porque se você lutar, se você se esforçar, você vai ver que a vitória vai chegar. E esse dia da vitória, irmãos, vai ser maravilhoso, porque você vai se lembrar da onde você saiu e aonde você chegou. Quantos estão entendendo essa palavra? Está na hora de você se esforçar, querido. Está na hora de você se esforçar, mulher. Mude a sua história. O que impede você de vencer não são os outros ou as lutas. O que impede você de vencer é você mesmo. Quando você desiste das coisas, quando você não se esforça mais. Muita gente quer encontrar a felicidade